podemos começar. Eu fiz aqui um roteiro básico aqui da nossa conversa e embora lá, né? Eu tô até sentando na janela do busão, né? Porque eu estudei assim, mas não segui o seu roteiro, então vamos nessa. Então, Não, a gente vai explicar que a gente vai fazer esse podcast, essa ideia de fazer essa live é para gravar o podcast da semana, né? Que você faz um podcast por semana. E dessa vez, por ideia da nossa gerente de marketing, gestora de redes sociais, Ivone, aí pediu pra gente fazer ao vivo, e o nosso formato já é mais ou menos ao vivo, mas a gente faz entre só nós dois, né, sem ao público, e depois lança editado. Agora a gente resolveu fazer ao vivo, que como seria realmente a gravação de um Dealers Cast, como é a nossa gravação ao vivo. exato. Depois daqui mesmo a gente vai fazer edição, colocar a vinheta ali, bem pouquinho corte, só se acontecer alguma coisa terrível aí, e o programa tá no ar. Então essa aqui é a ideia de fazer essa live aqui. Depois avaliar o áudio para ver se não vai precisar do microfone direto. Isso, Mas caso isso, fazer algumas edições. Se caso o áudio der ruim, esse podcast não vai ser lançado no Spotify, tá, gente? Mas a gente lança no YouTube daí com essa cara, já que essa que é a nossa nova, né? Mas isso, Então vamos lá. Vai. 3, 2, 1 e... Olá! Beleza. Oh, me estudou. Vamos lá. Vamos lá. 3, 2, 1. Não, vamos lá. Não vou falar meu querido ouvinte, porque acho que agora não faz mais sentido. Olá, está começando mais um DealerCast. Nos siga nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, e também acesse o nosso site para mais conteúdo. Meu nome é Kevin Juliano, e eu estou aqui acompanhado com meu amigo Liliano Fernandes. Liliano, se apresenta. Bom, sou o Liliano Fernandes, aí para quem não me conhece, administrador, criativo e especialista em liderança e estratégia financeira. Vou conversar um pouquinho hoje sobre pensamento da caixa. Explica melhor aí, Kevin, o que é essa caixa que tanto falou a semana inteira para mim. Legal, né? Na verdade, a gente estava comentando sobre o que a gente ia trazer nesse novo podcast. Então veio um jargão já velho conhecido do mundo dos negócios, que é pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa, esse jargão de pensar fora da caixa, ele na verdade não tem uma origem, tá? Dizem que foi pelo jogo dos 9 pontos, que é um joguinho parecido com aquele negócio que fica no celular, que são aqueles 9 pontinhos assim, que você faz uma senha, né? Onde você tinha que ligar todos os 9 pontos, né? Com apenas 4 retas. Então, dado esse digamos, teorema ali, que tinha que fazer com esses 9 pontos, foi dada essa expressão de pensar fora da caixa. Você deveria pensar fora da caixa. E isso é comumente usado no mundo dos negócios, onde normalmente é se levado para a criatividade. Porém, né, como vocês já conhecem aqui, o nosso DealerCast é aquela pitada de conteúdo a mais ali na sua semana, né? A gente foi além para tentar entender, mas que raios de caixa é essa? E por que se fala tanto dessa caixa? O que seria isso de verdade? É um clichê do mundo dos negócios? É. É falado muito? É. Mas é um conceito muito importante quando você leva para a parte da imaginação e da criatividade. Então, o que a gente vai trazer hoje é mais ou menos o que a gente entende do que é essa caixa e também as nossas pesquisas baseadas neste assunto. Pode ir, Liliana? Falar para quem está entrando e agora, quiser deixar alguma pergunta aí, vai deixando aí. Depois, assim que a gente aprender a ler as perguntas, a gente vai lendo elas ali. Essa é verdade. Então, na verdade, a nossa ideia aqui hoje é falar, né, o que é essa caixa, explicar que a caixa é uma teoria, né, um princípio, assim, uma ideia, e por que a gente precisa pensar fora dela, né, o que é necessário você ter um pensamento fora da caixa, que é o jargão que você falou, e como fazer esse pensamento, né, essa é a nossa ideia de explicar esses 3 pontos, principalmente, aqui hoje. A caixa, na verdade, a caixa tem essa questão do padrão, né, o pensamento padrão, que é quando a gente pensa, assim, dentro da caixa, como a gente pensasse igual todo mundo, se todo mundo estivesse dentro de uma caixa, da mesma caixa, né, pensando as mesmas coisas, e por isso que você tem que sair dessa caixa e pensar fora, né. A questão da... desculpa. A questão de padrão, assim, é muito difícil de você definir o tamanho dessa caixa, o tamanho desse padrão, se é a maioria, como é. O que o Murilo Gun fala, que é meu mentor de criatividade, sim, é que a gente, quando nasce criança, a gente nasce fora da caixa, porque toda criança faz perguntas absurdas, assim, a criança vê, por exemplo, contar uma historinha que eu li hoje no livro do Rubem Alves, a criança
nunca tinha visto uma horta na vida dela, né? Uma horta assim plantada. Aí ela foi na casa da avó dela, tinha uma horta lá, aí viu a avó dela colhendo a cenoura assim debaixo da terra. E a criança falou pra avó dela: nossa, você guarda a cenoura em um lugar diferente. Lá em casa a gente guarda na geladeira, a gente não guarda debaixo da terra. A criança imagina que a cenoura vem da casa dela, vem da geladeira. E, né, e não que vem debaixo da terra. Então a criança sempre tem esse pensamento diferente, faz perguntas diferentes, fica naquele porquê, 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 não se contenta com aquela primeira resposta. E a gente vai ao longo da vida, através da nossa própria família, nossa sociedade, da educação formal mesmo, a gente vai sendo colocado dentro de uma caixa, a gente vai, né, sendo desenhado, formatado a pensar igual, assim, tipo, todo mundo, por exemplo. Todo mundo passa pela primeira série aprendendo as mesmas coisas, né? Depois segunda série aprendendo as mesmas coisas, terceira série, todo mundo aprendendo a mesma coisa, como se o mundo precisasse de pessoas iguais, né? Não pessoas diferentes. Então isso que é a caixa, e isso que é complicado. Você pensar dentro da caixa, você está pensando igual a todo mundo, você não está criando nada diferente, você não tá tendo diferencial, está sendo na média, medíocre. Isso que é a caixa, ao meu ponto de vista. Complementando o que o Liliano disse, né, pensar dentro da caixa são os paradigmas que vão se formando, então, no seu crescimento e no local onde você está. Esses paradigmas eles são dados muito pela cultura desse local, né, a cultura organizacional, vamos trazer para a empresa, a cultura organizacional, ou a cultura da sua casa mesmo, que é ali dado pelo que os seus pais, né, fazem desde a adolescência, e normalmente os pais eles já faziam coisas semelhantes. Então, esses paradigmas que vão sendo criados várias caixas, né, ou seja, sei lá, pequenos mundos, né, entre esses limites. E essas caixas elas são trazidas tanto para a questão da escola quanto no seu trabalho e também na sua vida pessoal, tá? Então, assim, a gente falando sobre a caixa, né, vocês acho que já conseguiram entender mais ou menos que é a base ali dos paradigmas, é o senso comum. A questão maior que fica é que como realmente a gente consegue fazer para sair de dentro dessa caixa, né? Porque quando a expressão vem pensar fora da caixa, é difícil você pensar sair de uma coisa que você faz parte dela, né? Que é parte desses paradigmas, né? Juliano, o que você pode me dizer em relação a sair fora da caixa? Assim, o que você acha em relação a isso? Na verdade, a relação de sair fora da caixa, primeiro é a percepção de que você está dentro de uma caixa, né? E que existe um mundo lá fora, né? E vem a questão até da teoria da caverna de Platão, né? Que ele fala que quem está dentro da caverna, né? E você não sabe o que tem lá fora, você não tem por que sair da caverna. Se está bom, se está confortável ali, você não sabe o que lá fora é melhor, por que você vai fugir? Tem a questão do peixe também. O peixe só percebe que ele está dentro de um oceano, dentro de um aquário, quando ele sair do aquário, né? Senão ele acha que ela é a vida dele, né? Ela é a água que está ali em volta, ele só percebe que ele sente falta da água quando tira a água, né? Aí o peixe vai pensar: nossa, eu precisava daquela água que estava aqui do meu lado. E a caixa é a mesma coisa. Você primeiro tem que ter esse start de entender que opa, esse pensamento padrão aqui, existe outros tipos de pensamento, outras coisas, outras ideias, outros conceitos, né? E eu preciso ir lá para fora para ver, para entender. E vem o conceito do Platão que eu disse exatamente isso. É você sair da caverna e explorar o mundo lá fora, né? Porque a caixa nada mais é, sair pensar fora da caixa nada mais é que você ter novos inputs, né? Novos repertórios, novas coisas que você coloca na sua mente, através de livros, através de viagens, através de filmes, através de vivências diferentes, através de experiências diferentes, através de testagens diferentes, através de coisas diferentes que você vai praticando, que você vai entendendo que você pode fazer aquilo que você sempre fez da mesma forma, de forma diferente. Você pode entender aquilo que você sempre entendeu daquela forma, de forma diferente, né? Que é pensar diferente, pensar o Steve Jobs, você falou, né? Pensar diferente. Esse conceito de pensar fora da caixa ele é interessante porque, como eu falei, você faz parte dentro dessa caixa e para que você saia dela, normalmente você precisa experimentar coisas que não são habituais. Então você precisa quebrar a sua rotina e isso traz a uma nova, né, a uma coisa que nós trouxemos já em um dos nossos podcasts que se chama zona de desconforto. Ou seja, você precisa sair da sua zona de conforto e fazer coisas que você habitualmente não faz. Em tese, seria você visitar uma cultura nova, viver uma experiência de vida diferente, ir para um outro país, tá? Mas normalmente, e a gente está trazendo isso mais para o mundo real, mas quando a gente fala isso também em empresas, pensar fora da caixa, também pensar fora do seu negócio.
né? Então, muitas vezes, quando você está dentro de uma empresa, aquele é o mundo, né? Então, se eu falasse para você hoje assim, pense fora do mundo. Como que você ia fazer para você se abstrair do mundo e se colocar fora dele para pensar sobre ele? Isso gera um paradoxo, né? Isso eu aprendi com a Kátia. Kátia, eu sei que você está na live, obrigado por estar participando. A gente discutiu um pouco sobre isso, ela falou sobre o paradoxo do observador. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essa expressão, mas eu achei interessantíssima. Ela diz que, normalmente, o pesquisador ele não consegue entender realmente o que está sendo pesquisado, porque ele não consegue, em essência, ser o que ele está pesquisando, né? E isso é bem interessante. Vou dar um exemplo que ela deu, e eu achei que o exemplo é bem pertinente. Ela diz assim, mesmo que você estude uma planta e você entenda todas as características dela e tudo que ela faz, você não vai conseguir essencialmente ser uma planta, entende? Então, isso Uhum. traz a dificuldade de sair fora da caixa. Dentro de alguns negócios, você precisa, na verdade, às vezes, se virar contra a caixa, deixar a caixa atrás de você e olhar para o que tem fora daquilo. E essa é a grande dificuldade dessa pequena frase de pensar fora da caixa. Essa é a grande dificuldade de você conseguir se abstrair totalmente daqueles problemas e da situação e se colocar como um observador ativo. O que você acha, Liliana? Isso envolve muita questão da criatividade e imaginação. E você, como é um especialista em criatividade, tenho certeza que você tem muito a falar sobre questões de como estimular a criatividade a partir da observação direta, né? A parte da criatividade também é o observador, né? Muitas coisas às vezes passam na nossa frente, né? Vamos supor, todas as pessoas olham aquilo todos os dias, mas o cara criativo é aquele cara que olha aquela mesma coisa com olhos diferentes, né? Com visões diferentes, com alguma coisa ali que ele conseguiu ver aquela situação de uma maneira diferente, ou aquela planta, né? Que se diz, por exemplo, assim, mais fácil, né? Uma planta. Porque tem isso muito, tem do Murilo Gun de novo, ele fala que ele ganhou muito isso como comediante, né? Porque o comediante, aquele cara que é uma piada, né? A piada é exatamente isso. Vamos supor, para me startar, você ver as coisas diferentes, é só contar uma piada para você. Falar para você assim, ó, Kevin, qual que é a diferença do elefante e do camelo, né? Você vai pensar em algo diferente. Você não vai pensar, não, é que o elefante é gordo e o camelo é magro. Isso é óbvio. Não, você vai, você tá contando a piada, então é porque é algo diferente. O cara criativo tem sempre esse estilo meio de comediante, de sempre tentar ver as coisas não pelo olhar óbvio, mas pelo olhar diferente. Como que eu posso chegar a uma solução diferente aqui, né, vendo aquela situação com olhos diferentes. E esse olhar diferente é muito difícil quando você tem, né, que nem você falou, quando você está numa caixa, você tem o mesmo óculos, mas se você olha com o mesmo óculos, uma coisa diferente, você nunca, mesmo viajando, vendo filmes diferentes, lendo livros, mesmo, tudo, se você não limpa, né, a sua mente, a sua lente, o seu óculos, o seu olhar, né, daquilo, aquelas experiências que você tem, e se doa aquelas novas experiências, né, adquirir esse novo conhecimento, você nunca muda esse teu mindset, assim, esse teu pensamento diferente. Tem aquele mesmo olhar de sempre, que é o pensamento dentro da caixa. Você olha a mesma cena e tem a mesma conclusão que todo mundo, né? Chega a uma conclusão diferente. E E eu é acho legal que é mais ou menos por aí. eu acho que é legal de colocar também, porque tem uma questão. Hoje em dia se confunde muito criatividade com combinatividade, né? Porque o que é combinatividade? É o ato de unir duas coisas e gerar uma nova. E às vezes as pessoas entendem que, nossa, olha só como uma pessoa é criativa, sendo que ela não necessariamente foi criativa. Eu não sei se isso é realmente verdade, eu sei que foi em uma conversa que eu tive com alguém, e ele me disse, e eu posso estar trazendo, né? Que o Steve Jobs já comentou uma vez que ele não foi nada inventivo, né? Ele, na verdade, pegou as coisas que estavam ali e trouxe para o mundo real. E isso é uma questão que a gente vai fazer um podcast ainda sobre ideias, explicar a diferença entre ter uma ideia e a execução da ideia, que é diferente. Você ter uma boa ideia não significa que você vai ser bom, porque executar uma ideia é diferente de qualquer outra coisa. Aquela frase de 99% que a ideia é 1% de inspiração, 99% é trabalho, é muito real. Todas as grandes ideias, por trás delas, tiveram mais trabalho do que inspiração, tá? Mas eu tô saindo um pouco da rota, vamos voltar para a questão da caixa, né? E isso é a combinatividade, né? Recentemente, a GM, né, a General Motors e a Volkswagen estão entrando no mercado totalmente de carros elétricos, e eles deram algumas notícias que eles iam focar nos carros elétricos autônomos, né? Ou seja, que se dirige sozinho.
E você pensa, nossa, que coisa criativa. Não, foi uma combinatividade. São dois fatores que, longe deles, existem e que, quando eles se unem, eles se tornam uma coisa inovadora, uma coisa nova. Mas não necessariamente que essa coisa foi criativa, né? Eu acho que ainda existe uma certa dificuldade em entender o que realmente é algo que é criativo. Principalmente hoje em dia, que parece que tudo já foi feito, né? Hoje em dia é difícil de você... Eu sei, principalmente, por exemplo, eu tenho um lado meio músico, assim, que eu gosto de tocar umas músicas e tal, e às vezes eu percebo e falo, cara, como é difícil fazer uma música que não segue aquele roteiro, o amor romântico, sei lá, o corno, sabe? Amigos para sempre, sabe? É difícil você não seguir. É difícil você fazer uma música que seja fora desse padrão. Eu não sei se é porque a gente tá na mesma caixa. Olha o link. Oh, na cara de vocês, né? Eu não sei se é porque a gente tá na mesma caixa, olhando sempre por esses, né, por esses viés, assim, de Olhar, né? esses assuntos são relevantes para quem ouve música. Eu não entendo, eu acho que pode ser. Mas como é difícil você ver uma música que seja extremamente criativa, não no arranjo, mas na letra. Que não fale sobre amor, sobre traição, sobre o cara que deixou a saudade da ex, esse tipo de coisa. Então é bem. Por isso que eu falo, eu acho que hoje em dia está muito difícil de você entender o que é algo que seja criativo, né? Fora da caixa mesmo. É que a criatividade em si, que nem você disse, assim, de criação mesmo, né? É questão mesmo só divina, né? Divina, de Deus, né? Deus criou a natureza, que criou tudo lá. E depois disso, meio que tudo que o homem fez, meio que tudo foi combinado, né? Por exemplo, quando o homem inventou a roda, por exemplo, ele não tirou a roda do zero. Com certeza ele viu um coco rolando lá e percebeu, opa, se um coco rola, pegar essa pedra aqui e fazer no mesmo formato de um coco, vai rolar também, entendeu? Daí fez ali uma pedra meio redonda, que, né, meio tipo Flintstones, e assim, aí um outro cara foi inventando, né, depois inventaram a borracha, as coisas vão evoluindo e você vai combinando. Isso até aquilo que a gente colocou lá no Leaderscast um tempo atrás sobre o Spotify, sobre a Netflix, né, que a gente falou que foi criado na do zero, só mudou o conceito de como você ouve música. Antigamente colocava um CD e agora você ouve via streaming, como vai ser daqui a uns anos, não sabemos. Isso tem a ver, a criatividade ela assusta mesmo, né? Quando você fala, você tem que ser criativo, o cara pensa, vou ter que ser um deus, vou ter que criar uma música, que a gente falou, totalmente nova, com acordes, sei lá, sem usar dó, ré, mi, eu não tenho nada de música, tá? Aquela besteira. Sem usar o dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, os acordes, né? E não é isso, é você combinar, que já foi feito, talvez tendo uma inspiração de um filme que você assistiu, teve uma outra coisa, e criar, combinar algo ali mais diferente, né? Tá. Mas para você conseguir combinar, você tem que ter essa visão de outros mundos, né? Não só do teu mundo. Se você tem uma visão só do teu mundo, que é a caixa, você não consegue combinar as coisas. Você só tem uma visão de mundo. Entendi. Então, nesse caso, a experimentação de várias áreas e várias coisas é o que gera a criatividade em si. Certo? Certo, é a questão que você citou o Steve Jobs, né? Steve Jobs tem um lendário aí, discurso que ele faz lá na faculdade, que ele estudou e depois acabou desistindo, né? Ele volta lá depois de um ano e ele fala, e lá no discurso dele ele fala que depois de velho, ele começou a ligar os pontos da vida dele, né? Ele começou a perceber que um curso que ele fez lá, livre, na faculdade, não sei quantos anos atrás, acho que era datilografia não, design de letras, uma coisa assim, sabe? Bem antigamente, nem existia computador, né? Sim. Aquilo fez com que ele pensasse os computadores da época com um design diferente, entendeu? Aquela experiência que ele teve nas aulas de design de letras, tipo, escrever de forma diferente, né? Antes do word art, né? Fazia as letrinhas bonitinhas, fez com que a hora que ele inventou um computador, só ele tinha esse input na cabeça dele. O Bill Gates, a outra galera que estava inventando os computadores naquela época, não tinha esse input de imaginar um design diferente. Eles queriam fazer um hardware que funcionasse. E o Steve Jobs não era satisfeito com isso. Ele falou, não, vamos ter um computador que funcione bom, mas tem que ter um design diferente. E para você ter esse input de querer um design diferente, tinha que ter alguma coisa lá atrás. Ele cita outros pontos que ele tinha, né? E é exatamente isso. É você, coisas, você falou, você é músico. Você pode falar, o que eu vou usar de músico na minha área de administração? Né? Pode fazer essa pergunta. Mas um dia você pode ter um site que você viu, sei lá, alguma coisa e só você teve aquele insight aqui no Leaderscast, né?
na sua empresa, lá na sua carreira, você conseguiu fazer algo diferente, porque só você tinha aqueles inputs ali diferentes. Explica pra galera o que é um input. Você falou O tanto de input que a gente, input. input, eu vou explicar antes, input é quando a gente tem, quem é da área da administração aí, fez algum curso de técnico aí, deve ter visto em algum momento a questão de sistemas, né, que a gente imagina a empresa como um sistema, né. Então, os inputs numa empresa são fornecedores, os clientes, né, tudo que entra na empresa, matéria-prima, são os inputs. E ali na empresa vai gerar esse sistema, e lá vai ter os outputs, a saída, e vai ser o produto feito, né, a entrega, essas coisas. Quando a gente fala da gente, a nossa cabeça, pensa que a cabeça fosse esse sistema de empresa. Então, tudo que você lê, assiste e tem experiência de vivência, de viagem, você é os teus inputs. Você vai jogando dentro aí da tua cabeça, do teu cérebro, você vai vivenciando isso, o teu cérebro vai processando ali dentro, e sai os outputs, que é isso que a gente está fazendo, né? É eu ensinar para outra pessoa, aí eu escrever um texto, eu ir lá na minha empresa dar uma ideia diferente de uma solução, eu criar um negócio, eu fazer outra coisa. Então, para vocês ter esse outputs diferentes, você tem que ter bons inputs. Se você só consome coisas, né, as mesmas coisas, por exemplo, os mesmos inputs, vai sair o mesmo output. Então, você vai ter uma ideia diferente, você não consome nada diferente. Consome as mesmas coisas, padrões. Eu acho que é isso aí. Isso que é o input, né? O que vem lá no início. Você E entra na cabeça. eu acho interessante você trazer essa visão, porque se conecta exatamente com a questão da caixa, né? Como, voltando, tem o pessoal que eu vi que entrou um pessoal novo aí na live, né? Uhum. Eu não tô conseguindo ver quem tá entrando, né? Feliz aí por você estar aqui acompanhando a gente, muito obrigado. Então, a questão Entendeu? da caixa, né? Porque a caixa são os paradigmas, né? Que a gente acaba formatando dentro da nossa cabeça, entendendo que aquele senso comum é o que a gente tem que seguir e aquilo cria uma barreira para que a gente enxergue fora daqueles sensos comuns, entende? E conforme a gente vai ficando adulto, o Liliano até disse isso um pouco mais no começo, né? Que quando a gente é criança é mais fácil, porque a gente não tem base de muita coisa, base que eu digo de referencial, né? De muita coisa. Então, para nós, quando a gente é criança, a casa ela pode ser com o telhado no chão, entende? Porque faz sentido, né? Não precisa fazer Uhum. sentido, né? E quando a gente começa a ficar adulto, a gente começa a entender que não, tem um sentido lógico para as coisas, e o telhado é sempre em cima. Não em todas as vezes, que é aí como eu estou falando para vocês. Isso gera esses paradigmas e os sensos, né? Então, parte de você sair dessa caixa e pensar diferente é você ter bons inputs, como o Liliana falou, com certeza, mas principalmente confrontar suas ideias, que é uma coisa muito difícil, tá? Há um tempo atrás, acho que eu já falei isso num podcast e tal, a gente estava discutindo sobre terraplanismo e tal, né? Que, tipo, nossa, como que os caras conseguem realmente pensar daquela forma e tal, sendo que a ciência já tem um monte de coisa, não sei o quê, né? Quem é terraplanista ou não, isso é... A gente está falando aqui sobre ideologias, Os ideias, argumentos, né? né? Uhum. Sabe? Sobre ideologias. E a gente começou, cara, mas a gente precisa lá e ver o que esses caras falam. Porque por mais que, beleza, eu não acredito em terra plana, para mim, né, a ciência é o que ela diz, porém, é interessante de você tentar entender o que tem por trás daquele argumento. E a gente trouxe aqui, né, terraplanismo, porque é um assunto que veio que estava em alta e tal, mas isso pode funcionar para qualquer coisa, sabe? Para qualquer coisa, assim. Você administrar, a gente é da área da administração, né, sabe? E tem a computabilidade que é muito parecido conosco, mas é parecido, não é igual, né? Então, assim, às vezes a gente precisa sentar do lado do computador para entender a cabeça dele, para trazer aquelas referências para a gente, para melhorar o nosso trabalho. Porque tem coisas que eles fazem que a gente não consegue reproduzir, né? Mesma coisa, as pessoas são especialistas em RH. Então, assim, parte dessa questão dos bons inputs, né? De você ter boas referências, é também você confrontar essas referências, né? Para você realmente entender como que você está em relação a isso. E a internet potencializa muito isso, tá, gente? Já quero deixar claro aqui que os bots, toda a inteligência artificial, ela potencializa você a sempre ver as mesmas notícias, a entender o seu perfil de conteúdo, entender o seu perfil do que as coisas que você gosta. Normalmente ela vai sempre colocando mais coisas que você gosta, porque a ideia dela é te manter mais tempo, né, conectado. E isso vai gerando essa, né, vai reforçando seus paradigmas, né? Então, quando você começa a pesquisar coisas que você não pesquisaria,
E é sério, assim, tipo, você curte sertanejo, tenta curtir rock, sabe? Tenta, sei lá, ir numa festa rock pra ver como é. Não tô dizendo que você precisa gostar, não tô dizendo que você precisa aderir, né? Mas esse confrontar essas coisas é o que realmente faz você ter uma visão mais abrangente do tudo e conseguir enxergar de outras formas a mesma situação, tá? E isso é interessante porque quando no mundo empresarial falam para você assim, tá, mas pense agora fora da caixa, às vezes eles estão pedindo ou uma nova ideia melhor, talvez acharam sua ideia ruim, não estão querendo falar que sua ideia é uma merda, para você direto, pode falar esse tipo de coisa aqui no Instagram, não sei, mas né, que a sua ideia é Pode. ruim para você direto, né? Ou para que você seja mais criativo. Só que criatividade não é um botãozinho que você aciona na sua cabeça, assim, sou criativo. É um processo, né? Você precisa ser criativo em todos os períodos do seu tempo, para você ir se acostumando com essa questão de ter inputs e novas ideias, né? E combinar essas ideias. Não é um botão e também não é uma inspiração, né? Isso você já falou, né? Não é inspiração de achar que, tá, preciso ser criativo, então eu vou sentar ali, deitar na rede e vou esperar vir a ideia, que uma hora vai vir a ideia e vou fazer. A galera confunde isso porque geralmente a ideia vem na hora que você está relaxado, na hora que você está na rede, mas não é porque você estava na rede, né? Tem todo o processo criativo, vou explicar aqui rapidinho. O processo criativo é aquele, né, o Arquimedes, foi o primeiro cara que criou isso aí, porque é aquela questão de você olhar o problema, que já começa com o problema, né? Você tem um problema, você olha aquele problema, você identifica o verdadeiro problema, porque às vezes o problema está por escondido, está um problema, sei lá, o problema é que você precisa de um emprego, né? Esse não é o problema é que você precisa de dinheiro. Para você ganhar dinheiro, talvez não precise de um emprego. Pode montar um negócio, pode vender água na esquina, pode fabricar pão na sua casa e vender. Então você já coloca. Só de pensar diferente já surgem novas ideias. Se eu penso no emprego, o que você se fecha? Preciso fazer currículo, preciso entregar coisa na empresa. Sabe? Você já fecha o teu campo. Você vê o problema de forma diferente, você já muda a percepção. E depois que você vê o problema, o verdadeiro problema, você estuda ele e você vai pesquisar, você vai entender, você vai ver, estudar tudo que você puder, que é tudo, de livro, né, qualquer coisa, para você, como eu falei, para você processar aqui. Só que o detalhe da criatividade é que mesmo agora que você sabe que quando você está com um problema de matemática, você está ali martelando e não consegue, aí você fala, vou jogar videogame, vou tomar um banho. Na hora que você tá lá jogando videogame, relaxou, você, mas eu acho que era aquilo que eu tinha que ter feito. E é nessa hora que surge a ideia. Mas não é porque você estava relaxando, é porque o teu cérebro ficou ali processando, e na hora que ele relaxou, ele achou a solução certa. Né? Nosso cérebro tem esse truque, você tem que entender como é que o cérebro funciona, você usar a seu favor. Né? Senão você fica ali martelando 2, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, que é o que o aluno geralmente faz, né? E não sai do lugar. Sim. E tem uma explicação, a doutora Barclay, né, no Learn to Learn, ela traz uma explicação sobre isso, que é bem simples, assim. O cérebro ele tem, digamos, dois modos de operação, que é o modo difuso e o modo focado. Quando a gente está no modo focado, é como se nossos neurônios eles se agrupassem uns nos outros e ficassem com a visão bem estreita do que você está fazendo. E quando você sai para o modo difuso, é como se eles se separassem. E isso faz com que crie novas sinapses entre um neurônio e outro. A questão é que quando a gente está focado para resolver um problema, nós estamos no modo, né, focado e nossos neurônios eles Uhum. estão comprimidos um no outro. Então as sinapses elas agem de formas diferentes. Aí eu não vou entrar muito nessa explicação porque ela é longa, tá? Vamos só dar um resumo aqui. E quando você vai descansar, vai tomar um banho, vai fazer uma corrida, você está no modo, Correr, né? isso, você está no modo difuso. E aí as sinapses elas ficam mais livres, os pensamentos ele ficam um pouco mais livres na sua cabeça. E acontece o que o Lila não está falando. Você acha que, nossa, nesse momento eu consegui ter uma ideia, mas é porque o nosso subconsciente ele trabalha o problema mesmo quando a gente não está trabalhando, né? Uhum. O Já. subconsciente é bem legal, assim, estudar o subconsciente. Tem umas coisas que a gente faz no subconsciente de hábitos e crenças e todo sabe? E tudo isso são bases científicas, tá? Não são uma questão assim... Claro que tem uma parte mística também, a gente não tira isso, mas são coisas que são comprovadas também pela ciência, que a forma do subconsciente
interagir com o consciente, né? Então isso é bem legal, mas não é papo para hoje, tá, gente? Senão a gente se empolga aqui e vai É, entender o que é essa caixa, né? A gente o tem esse problema. subconsciente, na verdade, o subconsciente está no controle mais de 90% do tempo, né? A gente só está 10% no controle, né? Mas vamos comentar nesse assunto. É o sistema parasimpático lá e outro sistema que eu já não lembro, mas eu sei que tem os dois sistemas. Ah, bom, vamos voltar para a caixa? Caixa. Então, assim, gente, quais são os problemas, né, dessa questão de pensar fora da caixa? Existe um problema nisso, tá? Porque, assim, todo mundo acha que pensar fora da caixa é maravilhoso. Nossa, sou criativo, uau, né? Nossa, eu penso fora do comum. Só que às vezes você sair muito da caixa não é legal, não, tá? Às vezes você sair muito longe, se afastar da caixa, faz você se abster do problema, né? E então, assim, existe até um termo militar, né, que fala, né, que quando os militares faziam guerras antigamente, né, e as pontes eram feitas de madeira, eles falavam, né, sempre quando for invadir numa guerra, nunca queime as pontes, né, porque quem sabe você tem que bater em retirada, né? E é mais ou menos assim. Às vezes a gente coloca que, nossa, você precisa pensar fora da caixa, precisa ser inovador e tal, mas se distanciar muito da caixa não ajuda a resolver o problema, tá? Você precisa ter um referencial daquilo que você quer resolver, entender as condições daquilo que você quer resolver e tentar dar uma visão de fora, tá? Mas se afastar totalmente do problema, pode parecer óbvio, né? Mas é engraçado, né? Que às vezes a gente vai conversando e vai vendo que isso acontece mais vezes do que deveria acontecer, por mais óbvio que pareça. Faz com que você não necessariamente pense de forma criativa, né? Você, na verdade, esquece o problema e começa a focar em outras prioridades e acaba que no final não sai nenhuma coisa nem outra. Então, assim, É, estar dentro da caixa também é importante, tá? Não é viver todo o tempo fora dela que vai resolver todos os problemas. Não é por aí que funciona. tem questão de manter o pé no chão, né? Porque a gente fala em pensar fora da caixa, é exatamente isso mesmo, é você realmente fugir dos paradigmas, né? Não é você, em vez de fazer a live em pé, vamos fazer deitado, né? Não é isso, é você realmente pensar, em vez de fazer uma live, o que a gente pode fazer, sei lá, essa outra coisa, inimaginável, né? Isso que é você. E só que você tem que manter os pés no chão, né? Que eu falei do podcast do Fernão Capelo Gaivota, né? Exatamente isso, porque você realmente pensa fora dos padrões, mas você tem que entender que o teu problema está no mundo real. O teu problema está no mundo real. Adianta eu pensar numa ideia super mirabolante de fazer uma live diferente, sem usar o Instagram, sem usar a rede social, sem fazer nada, se ela não funcionar, se ela não tiver praticidade, né? Se ela não resolveu o problema inicial, que era mandar mensagem para os nossos ouvintes. Então não adianta. Então, por isso que você pensa nisso para chegar a alguma ideia, mas no mundo real, o teu pé tem que estar ali. Você não pode tirar o pé dele. Tem que estar ali. E você tem que tomar cuidado, muitas vezes, às vezes se perde nisso, né? E daí essas pessoas que se perdem acabam não produzindo, né? Elas ficam no mundo das ideias, no mundo das mirabolices, pensando, imaginando, e não são executadoras, né? Não executam as coisas. Né? Não faz, não resolve. Eu queria só falar uma coisa sobre, você falou de pensar diferente, retomar um pouquinho, né? Você falou que é difícil da gente pensar com os olhos do outro, né? Pensar de forma diferente. Né? Tem uma técnica de criatividade, que ela é bem legal para quando você tiver esse problema, que você não estiver conseguindo, né, sair desse lugar, e é a chamada de sétimo chapéu. É 6 chapéus, o nome da técnica, o Murilo Gun faz uma adaptação, ele coloca um sétimo. O Murilo Gun sempre tem essas artimanhas aí. Que é sétimo chapéu, que é você reunir o teu grupo, assim, você reúne pessoas, cada pessoa tem algum tipo de personalidade, né? Por exemplo, uma pessoa tem mais pessimista, outra é mais otimista, outra é mais assim, mais assado. Então, o que cada chapéu desse? Cada chapéu representa um modo de pensar. Por exemplo, eu vou ler aqui, o chapéu branco é aquele cara analítico, que expõe os fatos, traz os dados, sem expor opiniões, ele só traz os dados. Então, você coloca o chapéu branco nas pessoas e fala para elas, pensem como analíticos, só trazem dados. Esquecem essas ideias mirabolantes, tem só dados. E vocês fazem aquele brainstorming de trazer dados. Aí você vai trocando esse chapéu, entendeu? E dá o chapéu branco para outra pessoa, coloca quem é o chapéu vermelho das emoções, dos sentimentos. Daquela pessoa mais analítica, a hora que ela coloca o chapéu vermelho,
ela começa, não, agora fica vermelho, deixa eu me concentrar, vou pensar mais nas emoções. O que nessa ideia aqui, esse problema, quais as emoções que eu consigo sentir? Você vai trocando, não vou ler todos, são 7 chapéus, então você vai, chapéus, né? 7 chapéus. Então você tem 7 maneiras de pensar, então essa é uma técnica para você fugir, simplesmente com equipes, isso trabalha muito, né? Porque você sozinho até mais fala, mas você tá com uma equipe, né? Como é que você fala pra aquele cara pessimista, que sempre é o cara que fala que vai dar errado, como é que você fala para ele ter um outro olhar? Então essa é uma técnica, faz até uma brincadeira ali, você consegue despertar essas novas visões na galera, né? Bem legal, sabe? Sim. Se eu não me engano, tem um livro, tá, gente? Para quem quiser ler, eu acho que é O É, Homem inspirado num livro. dos Seis Chapéus. Acho que é O Homem dos Seis Chapéus, o Homem do... É, técnica do Seis Chapéus de Edward Bono. É um Six tem o Thinking livro. Hat. Exato. Eu lembro de eu ter lido o resumo desse livro. Eu tenho ele aqui em casa para ler, mas eu ainda não peguei ele para ler assim, detalhadamente. Mas eu lembro de ter essa... Né? O que acontece? E outra coisa legal de fazer também é você fazer... A gente já fez isso, né, Kevin? Duas oportunidades. Uma sala de aula, uma professora, a professora Sônia, você lembra? Ela fez uma dinâmica bem legal, que ela pegou um tema bem polêmico, que foi aborto, se não me engano, e ela selecionou 2 pessoas e falou, você vai falar, apoiar o aborto e você vai ser contra, não importa a ideia de vocês. Né? Cria argumentos para ser contra, esquece tudo que você tem na sua cabeça, se você é a favor ou contra, não interessa, cria argumentos para ser contra, e falou para outra pessoa, cria argumentos para ser a favor, fora da sala, né? E deixou elas lá um tempo pensando em argumentos. E lá na sala ela pegou uma para ser a pessoa que vai só criticar, outra para só... Pegou outros perfis assim, né? Sabe? Então, e fez essa dinâmica. E é muito legal quando você, sabe, você fica assim, porque às vezes você tem a sua ideia, né? Concebida em temas polêmicos. E quando eu falo, mas como é que um cara que é contra isso que eu tenho aqui, como é que ele pensa? A gente já fez essa brincadeira também, eu e você, não sei se você lembra. Não lembro qual foi o assunto agora. Que eu era totalmente a favor, né? E eu tive que defender quem é contra, né? É muito legal fazer isso. É bem interessante. Bem a zona de conforto, né? Te tira a zona de conforto. Você não porque você todos os assuntos você tem uma ideia pré-concebida, né? Principalmente esses polêmicos. Quando você olha pro outro lado, você tem como e é dali que saem as ideias, né? Sim, exatamente. Era só isso que eu queria falar dessa parte do pensar com a cabeça do outro. Eu até acho que... Um desafio é um desafio enorme, né? Eu falo assim, como se fosse fácil, mas é um desafio grande. Acho que o maior desafio do ser humano é esse. É conseguir entender a cabeça do outro e conseguir pensar com a cabeça do outro. Eu até acho que, né, dentro do decorrer aqui da nossa live, a gente já foi falando algumas coisas que você pode fazer para sair da caixa, né? Engraçado que a gente vai discutindo e já vai dando as soluções, assim, para você ver como a gente é organizado. Não, eu tô brincando. Mas é uma questão de realmente discorrer o assunto, né? Mas como você pode perceber, sair de dentro da caixa, principalmente é uma coisa de sair fora da sua zona de conforto, tá? Estar dentro da sua zona de conforto é algo que no longo prazo é mais prejudicial para você do que tudo, né? Quando a gente traz lá no exemplo do David Goggins, que ele se tornou, né, a zona de desconforto algo natural para a vida dele, blindou a mente dele para isso, ele é um caso isolado, é claro. Você não precisa ser David Goggins e você não precisa ser daquela forma para, né, para ser melhor e lá, lá. Só que assim, você entender as necessidades de sair da sua zona de conforto em alguns períodos, né, é importante para que você tenha essa visão mais abrangente do mundo mesmo, assim, do mundo, dos problemas, das pessoas que estão ao seu redor, né, e trazendo sobre as soluções, né, para sair da caixa, a gente já trouxe a questão... A gente já explicou o porquê, falando nisso? Qual? Por quê? Já, né? Conseguimos explicar por que precisa pensar fora dela, né? Pra você poder sair dessa média, e porque se você... Vou fazer um resumo, né? E porque se você ficar dentro da caixa, você fica no... Acho que é uma questão até de evolução, né? Eu acho que você pensar assim, sempre nas ideias que transformaram o mundo e mudaram as coisas, as pessoas que tiveram de alguma forma uma transformação, sempre foi, em algum momento da vida dela, elas saíram da zona de conforto, né? Uma pessoa que está sempre confortável, ela não muda, né? Não evolui, né?
consegue criar coisas assim, e muito longe. Na verdade, se você for olhar sobre a importância de pensar fora da caixa, é disruptura, né? O que é a disruptura? O que ela é? Ela é um acontecimento, né, num Oriente, não, como é que fala? Ela é um acontecimento em uma linha de tempo padrão em que faz com que isso se torne uma nova coisa, né? Se torne uma nova era a partir daquilo. Então, assim, pensar Uhum. fora da caixa, um exemplo, assim, que eu gosto muito, sempre trago, é o do Uber, né? Que eu acho engraçado É, que a gente não consegue pensar no mundo hoje sem Uber, mas lá em 2003, pensar no Uber era uma loucura. Você sempre pensava, cara, como vou pensar em ter um carro por aplicativo que eu chamo no telefone, o cara vem, me leva, eu pago ali um valor para ele, tá tudo certo, eu não preciso ter um carro, eu uso o carro de outras pessoas e beleza, né? Consigo me locomover. Tinha existido o táxi, mas o táxi sempre foi visto como algo da elite, né, prestígio, eu não vou gastar dinheiro com táxi, prefiro pegar o ônibus, uhum. e ele veio, né, e ele é o Uber ele é uma disruptura, a internet é uma disruptura, Com né, certeza. né? Então a gente tinha ali um mundo idealizado e a internet veio e quebrou o mundo em dois, né? E hoje em dia tornou, está se tornando e cada vez mais vai continuar quebrando o mundo, né? Agora está chegando aí inteligência artificial, drone, carro que dirige sozinho, umas coisas loucas assim. Então, por isso que é importante pensar fora da caixa. Na verdade, é para você realmente quebrar esses paradigmas, né? Então, para a evolução, algumas coisas são melhores do que outras, não vamos entrar no mérito do que é bom e do que é ruim, né? A gente até já falou um pouco sobre redes sociais no texto lá, sobre as redes sociais que está lá no site, né? Uhum. Que também é uma disruptura dentro da sociedade, né? Então, a sociedade nunca esteve tão conectada e tão compartilhando com conteúdos e acontecimentos como agora, e isso tem os seus, né, o seu ônus, né? Tem o seu bônus, tem um lado que é ótimo e tem um lado que é horrível, e tudo isso se passa né, por um acontecimento que nunca mais vai fazer a nossa vida ser normal. E isso é uma questão que agora eu vou colocar para vocês aí o medo na cabeça da galera, não, mentira, que é você pensar como algumas crianças nascidas depois do ano 2000 não vão saber o que é a vida sem internet, não vão saber o que é não estar conectado. A gente que nasceu antes dos anos 2000, e acredito que as pessoas que nasceram lá na década de 80, elas sabem como o mundo era antes. Mas eu, Sem particularmente, Google, que né? nasci na transição, eu não consigo imaginar como era antes. Então, assim, vocês entendem como isso é realmente muito grande daqui para frente, que as pessoas não vão saber como que era antes disso? É realmente algo para se pensar. Sei lá, chega a ser meio filosófico, não sei. Como que era um mundo sem Google, né? Imagine como é que um mundo sem WhatsApp, né? Imagina, tem que mandar carta, nem telefone, né? Eu sou da época que não tinha nem telefone, né? Tinha um telefone no bairro, né? O orelhão, né? Tinha que ligar lá e marcar, tinha que estar lá, tá horário para tocar o orelhão para atender, para conversar. Sim, Coisa exatamente. sinistra, assim. É impossível você imaginar isso. E não vai voltar nunca mais, né? O mundo Não, é daqui para frente, né? É como exato. será o mundo, é como será o mundo daqui para frente. Eu tava pensando nisso hoje, um grupo que eu participo, a gente tava comentando sobre, tem um pouquinho polêmico, vou falar aqui. A gente tava falando um pouquinho sobre as redes sociais aí, né? Principalmente o YouTube, o próprio Instagram aqui. Eles estão aí, se é censura, se não é, são empresas privadas, eles definem, né? Quem fala o que nem você até falou ali, fala, pode falar isso. Mas que eles têm esse poder de definir, né, quem pode estar ali no YouTube entregando conteúdo e quem não pode, né? YouTube é uma empresa privada, não é um governo, isso é censura. E a galera fala, mas tudo bem, mas isso vai quebrar o YouTube porque a galera vai querer ir para outra plataforma. E outros falam, não, mas não existe outra plataforma, o YouTube já dominou, é um monopólio, né, um oligopólio, poucas empresas. E eu pensei que o que pode quebrar esse oligopólio é uma ideia disruptiva, é algo que não é uma rede social, entendeu? Talvez não seja nem pela internet, não sei, é algo assim, uma forma de entregar conteúdo, né? Esses conteúdos que não estão sendo aceitos por essas plataformas de uma forma diferente. Como vai ser isso? Não sei, pode ser podcast, pode ser, Pode ser sinal de não fumaça. sei, né? É a ideia disruptiva, eu acho que é isso que vai quebrar esse oligopólio, né? Só um parênteses aí. Não Então é uma essa, nova rede social, porque a rede social já está dominada, né? então essa que é a grande importância de você pensar fora da caixa, né? Para você realmente ter uma inovação
que seja consistente, que seja realmente não uma combinatividade, né? Mas realmente algo que a partir daquilo se tornem outras coisas. E ali a gente trazendo, né? A gente sempre mistura, aqui no Dilecast a gente tem sempre uma questão de misturar mundo de negócios com vida pessoal e assim vai indo, né? Mas assim, é tão louco pensar nisso, né? Que isso não ocorre só no mundo dos negócios, né? Por exemplo, existe uma história bem famosa em relação à corrida, né? Eu não vou lembrar exatamente qual que era a marca, mas existia uma marca que os corredores de 100, acho que era 100 minutos livres que eles tinham. Aquele que faz aquela volta, né? Correndo na Olimpíada lá. E eles tinham, acho que não me engano, era uma marca, acho que antes de 1 minuto fazer a volta. E ninguém conseguia. Aí foi uma pessoa e ela conseguiu fazer abaixo de 1 minuto. Sabe o que aconteceu 10 anos depois? A marca de 1 minuto já não parecia mais uma marca impossível. Ela já parecia o quê? Ela já parecia uma marca normal. Então, assim, aquela pessoa conseguiu quebrar aquele 1 minuto, tirou aquilo da cabeça das pessoas, aquele, né, que abaixo de 1 minuto era impossível. Paradigma. Exatamente, tornou essa possibilidade de que até as crianças depois conseguiam realizar o mesmo feito. Então, é isso que a gente fala sobre ir além, né? Claro que eu acho que aqui eu dei uma exemplificada bem fora da caixa. Eu até gostaria de fazer o trocadilho, você tá vendo, né? Bem fora do negócio. Mas é que são essas coisas que mostram pra gente como, às vezes, é tudo uma questão de perspectiva, é tudo uma questão de acreditar que impossível não existe. É acreditar que realmente uma ideia louca pode fazer sentido. E vai. Muitas vezes as ideias loucas fazem sentido, só que você precisa achar um meio de executar elas. Que aí é outra história, é outra conversa. Vamos deixar só por aqui. Bom, ferramentas para que você saia da caixa. Então, primeira ferramenta, experiência. Experimente outras coisas, faça outras coisas do que não que você está o habitual, né? Não faça sempre a sua mesma rotina. Tente ir para outras culturas, conhecer outros lugares que não fazem tão parte do seu estilo de vida. Talvez isso te ajude a sair da sua caixa. Pode falar, Liana. Vi que você deu uma gaguejada aí. Não, isso aí que você falou de fazer coisa diferente é uma coisa que já há muito tempo, meu trajeto do trabalho, assim, eu sempre faço diferente. Tipo, eu sei, eu tô no mesmo trabalho há 8 anos. Só tive 2 trabalhos na minha vida, né? Um fiquei 9 e no outro tô há 8 anos já. Que orgulho! E eu sei, assim, cara, muitos trajetos do meu trabalho, entendeu? Eu poderia saber um só, né? Porque um só seria suficiente, né? E nossa, às vezes eu vou por aqui, às vezes eu vou por lá, né? Então, eu sei vários que eu sempre mudo. E quando, né, às vezes ia de ônibus, de carro, agora eu tô indo de moto, mas então sempre quando você vai, que até no meu trabalho mesmo, hoje mesmo eu fui para almoçar, e quando eu saí do meu almoço, eu fui para uma outra rua, voltei a trabalhar, né? Aí, tipo assim, eu nunca tinha, eu passava por aquela rua de carro, assim, só que ela só vem, né, e eu fui a pé, eu nunca tinha andado a pé nela, na contramão, no caso, né, e eu, tipo, vi coisas assim, que eu, sabe, passava ali todo dia e não percebia. E tem muito isso na vida. Se você, né, você não muda isso, a coisa, você passa no mesmo lugar e não percebe. Esse é um hábito que eu tenho e indico muito a você. Você vai sempre pro meu trabalho, vai. Cara, às vezes você vai demorar 2 minutos a mais, cara, se você virar uma rua antes, entendeu? Quem vai de ônibus, desce um ponto na frente, um ponto antes, caminha um pouquinho, né? Sei lá, faz um ônibus, que em Curitiba dá pra você fazer, né, trajetos diferentes, né? Que nem o meu trabalho também, eu tinha 3 ou 4 formas de ir de ônibus. Eu ia direto, pegava o vermelhão lá. Então. E outra coisa que eu faço também, isso eu criei esse hábito com o Murilo Gun, que eu falei questão do livro, até falei do Fernão Capelo Gaivota, aconteceu assim, né? Eu pego um livro ali da outra prateleira, que não é um livro de negócios, não é um livro que eu compraria na livraria, tipo, jamais, tipo, eu, Liliano, compraria aquele livro, não é um livro que me interessa, então é um livro que eu tô ali, eu pego e leio, né? Quem precisa fazer com livro, faz com revista, cara. Vai na banca de jornal, pega, sei lá, uma revista sobre pet, uma revista sobre aviões, uma revista que você jamais compraria na tua vida. Compra aí, sei lá, dê uma folhada, dê uma lida. Quem sabe ali tem um site sobre pet,
você tem, sei lá, um negócio, você é motorista de Uber, por exemplo, e ali na revista de pet você vê como uma empresa inovou no tratamento com os pets. Você pode pensar, putz, se eu fizer assim no meu carro de Uber, sei lá, um modelo diferente, sei lá, uma ideia diferente, entendeu? É nessas ideias, que lá no grupão de Uber que você participa, você está no Uber porque, né, modinha aí, no grupão de Uber que você participa, as ideias são as mesmas, né? A galera ali fala, peguei o cliente aqui, faz assim, essa rota é melhor, só as ideias ali. Se tem uma ideia diferente, você ser um diferencial, não tem como se diferenciar no Uber, acho que tem, né? Ideia diferente. Né, vou dar outro exemplo, você tem palestra lá do PQP, que eu uso o exemplo do carrinho cachorro-quente, né? Tem um carrinho cachorro-quente, cara, pega a revista sobre aviões. Eu falei que quando tinha Nova Cara, eu vi numa revista de McDonald's, né? O processo de fazer Hambúrguer, no caso. hambúrguer, eu tentei adaptar, não é exatamente igual, mas adaptei. Então, essas ideias, esse hábito eu também tenho criado de ver coisas diferentes. A segunda dica era essa mesmo, a leitura, né? Leia o máximo que você puder sobre tudo, A sobre leitura todas as coisas. Mas o Liliano já deu, ele já falou, ele até deu um plus aí sobre você pegar leituras de outras pessoas, que é bem legal também. Eu faço isso, às vezes eu pego o livro da minha mãe ali e leio umas fanfic. O que também é interessante. A leitura, né? A leitura, deixa eu só fazer entre parênteses, aqui, entre aspas. A leitura tem um problema que tem o nível de leitura, né? Você tem que entender muito bem o seu nível de leitura, né? Qual nível você está. Você nunca leu um livro na sua vida, não adianta você ir na prateleira ou na livraria, numa sessão que você nunca iria, e comprar um livro daquele segmento. É óbvio que você não vai ler. É óbvio que você não vai se interessar. Entendeu? Tô falando isso porque eu, né, tenho esse hábito de leitura já muito em casa, então eu consigo ler um livro que não tem nada a ver comigo, mas eu já tenho o hábito, né? Então eu já faço automaticamente. Não sei explicar por quê. Entendeu? Agora, se você não lê, né, faz outra coisa, né? Lê a revista, pega a revista, dá uma folhada, ou um podcast, se ouve podcast, pega um podcast lá, digita um tema lá sobre Big Brother, né? Não odeio Big Brother. Ouço, puta, vou dar essa dica aqui, já. Não façam isso, por favor. Não procure por Big Brother. Só um exemplo. Entendeu? Procure algo assim, diferente. Vídeo no YouTube, né? Vai na internet, né, cara? Vai na internet. Hoje aí, ó, acabou a live aqui, ó. Tarefa de casa. Vá no Google e entre num site que você jamais entraria. Não precisa ser de notícia, nada. Você jamais entraria. Um site. Imaginem um site. Você jamais entraria. Lá entra nesse site e dá uma vasculhada lá. Vai que sai uma ideia dali. Depois conte pra nós se saiu alguma ideia como é que fala? No direct? A dica para memorizar o que leu, Léo, é bem simples, na verdade. É você tirar o seu foco do livro, olhar para o vazio, para um ponto de referência e tentar imaginar aquilo que você leu nesse momento. É sério. 99, não é 99%, mas tem uma estatística que diz que parte do que a gente lê, acho que 80% do que a gente lê, a gente realmente não memoriza porque a gente não estimula a memória. A gente simplesmente estimula o ato de leitura, mas não o ato de memória. E qual que é o ato da memória? É você repetir aquilo que você fez, olhar para o vazio e tentar... Nossa, peraí, eu li sobre... né? Eu li aqui sobre processos, então tem a entrada, tem o processo, tem a saída, tem a retroalimentação. Eu consigo enxergar isso na minha cabeça? Eu consigo. Legal. Então eu estou realmente memorizando o que eu li. Agora, se você ler uma folha, principalmente ler rápido, né, leitura rápida não significa qualidade de leitura. Isso a gente vai discutir. A gente tem um podcast que a gente está preparando há um tempinho e vai sair, agora que o Léo deu essa pergunta aí, que é sobre como ler e o que ler, né? A importância de ler e o que ler. Mas essa que é a dica, assim. É tirar a cabeça do livro e tentar fechar o olho, olhar para o nada e tentar imaginar o que você leu mesmo, assim, sabe? Criar esse hábito, assim. Eu li um capítulo. O que eu li? O que era importante nesse capítulo? Né? Eu li uma matéria ali, sei lá, não sei se você estuda, né? Mas, sei lá, eu li uma matéria do meu cursinho ali. O que ele realmente queria dizer com aquilo, sabe? É uma reflexão. Eu acho que só complementar aí. Não, perfeito o que você falou, era isso que eu ia falar mesmo Isso falta um pouquinho, né? Essa questão do imaginário, né? É algo bem, bem complicado, parece que a gente perdeu isso com a questão, tem muitos estímulos, a gente falou das redes sociais, as gerações próximas, pior ainda, nós somos muito estimulados, né? Que nem aqui estamos na frente de um celular, todo mundo aí que tá
nos acompanhando está na frente de um celular, e o celular tem essa questão dos estímulos, né, aquela, eu não vou saber cientificamente, mas a luz azul que tira o sono e deixa o teu cérebro sempre em alerta. A gente perde essa questão do imaginário, porque tá tudo pronto também, né, a TV tá tudo pronto, e a leitura requer esse teu imaginário. Se você lê sem ter essa capacidade de imaginar o que você está lendo, né, se for um livro técnico, vou dizer um livro de literatura, né, você lê um livro de literatura e você não consegue imaginar aquele ator ali, cada um tem a sua imaginação, né, aquele ator ali, ele está executando como os traços de personalidade dele, como ele é, carrancudo, feliz, alegre, alto, baixo, a roupa que ele está, o cenário, né, é muito bem descrito. E isso só vai conseguir também com livros bem escritos, né? Tem isso também. Se lê um livro ruim, né? Às vezes o cara que escreve não dá essa deixa, né? E essa parte de você fechar... Eu muitas vezes, eu lia muito, agora eu não estou indo de ônibus, trabalhar de ônibus. Muitas vezes, eu lia um parágrafo aqui no ponto e fechava o livro e eu ia o trajeto inteiro imaginando, entendeu? Porque eu ficava concatenando com o que tinha lido, com outra ideia que eu tinha conversado, né? E eu ficava até, puta, eu não li nada, mas não é. Eu fiquei ali imaginando, entendendo, e coisas que eu nunca mais esqueci, né? Que você falou, você nunca mais esquece, porque você coloca na parte do cérebro da repetição, né? Você Eu retém falar na também memória de longo prazo, né? Porque daí é, a memória de curto prazo para de longo prazo, né? Beleza? quem explica muito bem isso é o professor Peer, né? Ele fala dessa questão, o nosso cérebro é como se fosse o computador, né? Tem a memória RAM e o HD, né? Memória RAM é aquilo que você está usando agora, a aba que está ali, está usando memória RAM. Tá com 10 abas, está usando memória RAM. E é isso que você está. Se você está só lendo sem imaginar, sem refletir, ou sem anotar, que o Léo falou que anota, é importante também anotar, você está só na memória RAM do seu cérebro, que é a partezinha ali, córtex, sei lá o que lá. Para você jogar pro HD, que é onde fica armazenado, e nunca vai apagar, não sei que dê pau no HD, é a questão da repetição, a questão da memória, de você ficar repetindo no seu cérebro, anotando, relendo e refazendo. E tem também É o só teorema assim para você jogar pro HD, não tem outra, não tem mágica. E tem também o teorema acho que é o teorema de Gauss, não, acho que não é de Gauss, mas tem né, uma pesquisa que diz que tem um tempo ali, são 7 dias que você precisa, então, reestimular essa memória. Então, você tem 48 horas para reestimular a primeira vez, e você tem que ir até 7 dias para reestimular de novo, né, para que ela realmente vá para o HD. Mas aí é uma questão de... O nosso podcast que fala sobre como estudar, e o podcast que fala sobre bloco de conhecimento, a gente traz mais detalhado essas informações, assim, tem uma memória que é uma memória de longo prazo, uma memória de curto prazo, você precisa fazer interação entre essas duas memórias, o modo de fazer isso é bem detalhado lá, sabe? Mas é bem interessante, Léo, essa curiosidade que você tem pela leitura, e principalmente de guardar o que ler, é muito legal, porque quando eu comecei a ler, eu achava que o que importava era, né, tem até uns livros ali, eu tenho mais aqui na frente, era a quantidade, né? Então, nossa, ler 12 livros por ano e tal. E hoje em dia eu leio, sei lá, 3 a 4 livros por ano, mas são livros que eu realmente escolho a dedo, assim, falo, não, esse livro eu realmente vou ler ele, vou apreciar o que o autor quer dizer com ele e, né, realmente trazer para minha vida, praticar e tal. Então é uma leitura bem diferente da leitura convencional de só descer a lenha e ir lendo, tá? Se alguém tem a ideia de leitura dinâmica, aí joga no lixo, isso aí não presta, tá? Leitura dinâmica vai te ajudar muito se você estiver fazendo um teste, uma prova, uma OAB, querendo passar num concurso, um teste de memória, né? Assim, memória curta, que eu falei. Leitura dinâmica faz memória curta. Para você, no dia da prova, tá tudo aqui fresquinho, mas passou uma semana, não vai lembrar de nada. Então, é melhor focar mesmo na leitura, essa de repetir, de falar, de escrever, de desenhar, que vai ficar armazenado mesmo e você vai aprender, nunca mais vai esquecer. Eu acho que esse é o objetivo de ler, né? Você lê para aprender, não para responder lá na prova. Voltando sobre o assunto da caixa, né? Então a gente disse que experimentar coisas é muito importante, ler sobre todos os assuntos é muito importante. E uma terceira dica que a gente também dá sobre essa questão de pensar fora da caixa é ter interações com o maior número de pessoas diferentes possíveis. Isso é interessante porque você nunca sabe o que você pode aprender numa conversa com qualquer pessoa. A gente também não está dizendo para você se arriscar, tá? Ver um doido lá na rua, falar, vou conversar com aquele doido ali, ver o que ele me disse. Mas a questão é que muitas vezes uma pessoa de 60 anos e uma pessoa de
13 anos, elas vão ser totalmente diferentes, com complexidade diferente. Uma pessoa que é ocidental é diferente de uma pessoa que é oriental, né? Então, assim, tudo isso vai agregar também nessa questão de explorar outros ângulos, de sair dentro dos seus paradigmas, porque você começa a entender outras, né, outras culturas, outras visões. E isso, pessoas são fontes de informações infinitas, né? Você ter alguém do seu lado, principalmente se essa pessoa for enriquecedora, né, for uma pessoa que também busca conteúdo, essa é fonte de troca de informação infinita. Você consegue realmente descobrir um mundo através de uma pessoa, né? Eu, por exemplo, tenho amigos meus que viajaram por alguns lugares do mundo que eu nunca fui, e às vezes a gente conversa, e é sempre uma conversa muito legal, né? E praticamente eu me sinto como se eu estivesse viajando para lá, assim, mesmo, né? Nunca foi, e o cara fala, não, mas você chega lá, é assim, né? Uma vez, Liliana, né, Liliana? Você me contou uma parada, né? Você estava em Buenos Aires, não era? Onde você estava? Que tinha um carro dentro da loja? Você falou que ficou Cara, curioso, né? Você falou que o carro ninguém ia sair da loja? Foi na Argentina? não lembro dessa história. Uma vez você foi fazer umas férias e a gente trocou uma ideia assim. Você falou que achou curioso porque dentro da loja tinha um carro lá dentro e você ficou tipo pensando, pô, mas a porta não é compatível com o carro, então nunca mais vai sair daqui. Parece que o dono não era a intenção dele tirar o carro de lá e tal. E isso é legal, cara, porque tipo, por mais que você nunca tenha ido até lá, isso desperta sensações novas em você, desperta outras formas de ver as coisas, né? Que é o que a gente realmente está querendo dizer dentro de todo esse podcast, né? Pensar fora da caixa, ver as coisas de outra forma É, e não necessariamente, sabe? Você tem que ser aberto, né? Aberto a sair da sua zona de conforto e aberto a ter ideias, sejam elas boas, ruins, em pé, com cabeça, uma lógica. Peraí, vamos deixar o cara do lado passar? Passou? É, com uma lógica muito boa, mas o importante é você ter ideias, estar aberto a ideias. Falei muito? Você ficou calado? não, a questão da história, eu acho que o mundo é movido pelas histórias, né? A gente conta histórias desde da época das cavernas, né? O conhecimento antigamente ele era repassado através de histórias, né? Não tinha livros, não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada. E era através das histórias em volta do fogo, né? O fogo com a grande coberta, mas o fogo e as tribos se reuniam em volta do fogo e à noite eles contavam como tinha sido o dia deles, como eles tinham caçado, como tinham feito, tinha dado certo, tinha dado errado. E assim, né? Através dessas histórias contadas e foi vindo a evolução, né? Isso que você falou, conversar com uma pessoa diferente sobre o que ela viajou, nada mais é que contar uma história, né? Conta como foi a história dela, como eu te disse, que eu tive lá, as coisas, conversar com pessoas diferentes que foram a lugares diferentes é a melhor forma de você ter inputs, né, sem visitar esses lugares, né? Consegue ter. É aí que entra o livro, né? O livro é isso, né? O livro nada mais é que uma história. Um Isso. livro, um bom livro é aquele que conta uma boa história. Tem uma boa história, mesmo que seja técnico, super. Por isso que eu não gosto muito de livro acadêmico, fazer uma outra crítica aqui. Mesmo que seja um livro muito técnico sobre, sei lá, marketing digital, que seja, é um livro que às vezes conta uma história, como o marketing digital ajudou uma empresa ali, que é como você vai aprender. Às vezes um livro só, por isso que eu não gosto muito de resumo de livro. Resumo de livro eu gosto só para ver qual livro eu vou ler, mas não serve muito. O resumo diz só o que está no livro, né? Só uma coisa prática. Ah, esse conceito é isso, 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 isso. Mas não conta a história do livro, não conta como o autor desenhou. E a história que nos cativa, que nos movimenta. Lico, Beleza? eu tava vendo aqui, acho que já tá dando 1 hora de live. Uhum. Vamos para o encerramento, então? Com certeza. Alguém, se tiver alguma pergunta, quem está aí, pode mandar aí que a gente vai respondendo. Sim, Léo, É, obrigado pela participação. Achei muito legal isso que obrigado. você vai praticar. Eu não Talvez numa falar aqui próxima live, embaixo, se você puder parece, né? voltar aqui e contar para nós como é que foi a experiência também, acho legal. A Kátia falou sobre aprender novos idiomas. Kátia, aprender novos idiomas é legal porque te ajuda a emergir na cultura como um completo, né? Quando você começa a entender um novo idioma, eu tenho isso com o inglês, né? Quando eu fui aprender inglês, assim, eu meio que me americanizei, né? Para aprender inglês, assim, porque você começa a aprender as gírias locais, as cidades, você começa a aprender que Nova York é um sotaque e, sei lá, Minnesota é outro sotaque, sabe? Então,
eu acho que é bem essa abertura, né? Que você tem que ter, assim, tipo, pô, é uma cultura diferente mesmo, sabe? Por exemplo, eu para aprender espanhol, eu até falo que eu tenho dificuldade quando tem referência, né? Porque Uhum. para mim é mais fácil ter referências americanas. Não gosto de termo americano, não. Estadunidense, que é o termo certo, vamos usar certo aqui, né? E isso ajudou muito a ampliar. Ah, com certeza, né? A língua, ela, além de ajudar a ver a cultura, né? Porque você precisa, eu falei, você precisa ter essa ligação com outro mundo. É muito difícil você aprender. Eu falar uma coisa que tem no Duolingo, por exemplo, tem uma linguagem lá que ela não é de país nenhum, uma linguagem que criaram lá. Não entendi bem direito qual que é a situação. Eu fiquei pensando nisso. Como você aprende uma língua que, né, não tem uma cultura ali em volta, as pessoas, né, não tem aquela questão das pessoas, né, da onde fala essa língua, né? Eu estou em inglês, mas o inglês não é só dos Estados Unidos, né? Eu tenho também esse outro interesse pela Inglaterra, né? Eu gosto mais do Britânico? inglês, Britânico. britânico, isso. Então você precisa ir lá, um Beatle, entender como é ali a região, como é. Aí você vê que o inglês britânico, o inglês americano é diferente, né? Igual o português também, de Portugal, O, você não tem nada que fala. o próprio Dealers Cast é uma gíria. Pra galera aí que É não uma gíria americana, sabe né? por que é Dealers, mas Dealers é uma gíria de negociante, de troca, É, sabe, pessoa que é, distribui alguma coisa, né? na Então, verdade, dealers nos Estados Unidos é o dono da boca, na verdade, é o distribuidor de droga ali. não. Ah, não era pra contar isso? Isso aí é uma gíria dos anos 30, cara. Não vai pra aí, não. Não, mas é a gíria, né? É como conhece a gíria, né? O significado da palavra é isso que você falou. Significa, né? Ó, Pequeno como é que essa distribuidor, né? velocidade em Pequeno... relação ao nosso público aí? Os caras falam, nossa, cara, dono da boca. Como assim, cara? Não, mas é só. E é essa a ideia que a gente trouxe aqui lá no início, falar explicar do nome. A gente é esse pequeno distribuidor de conhecimento, né? Esse cara que chega ali, né, e vai jogando pequenos conceitos pra galera aí. Sim. Ah, eu vou parar de ver as perguntas aqui que eu vou acabar clicando no X e saindo sem querer, cara, porque meu dedão é meio grosso. Eu vou ver ali, eu acabo arrastando um monte. Léo perguntou assim, ó, Veja na aí. visão de vocês, o que interfere e prejudica a relação interpessoal, né? Na minha opinião, comunicação clara. Tudo que prejudica qualquer tipo de relação, hoje em dia e sempre, sabe? Relação interpessoal e intrapessoal, né? Interpessoal é você com os outros, intrapessoal é você com você mesmo, né? Certo? Tô certo? Uhum, é certo. Isso Né? aí. Você com você mesmo. Então, o que prejudica sempre vai prejudicar é a clareza na comunicação. A falta de clareza na comunicação é um grande impedimento de relacionamentos no geral. Tanto você com você mesmo, tanto você com as outras pessoas. Então, o que interfere hoje, muitas vezes, é o que sempre interferiu. A você ter a clareza de se comunicar com alguma pessoa e, principalmente, a gente pode também colocar aqui, talvez a falta de conexão com as outras pessoas. É questão de ouvir mesmo, né? Ouvir, ser empático e sentir ali. Existe os termos de. Eu gosto do termo de conexão, porque existe rapport. Para quem não conhece rapport, é espelhamento entre uma pessoa e outra. Existe rapport de voz, existe rapport de comportamento, existe até rapport entre pessoas que namoram, por exemplo, batem o coração na mesma vibração. É bem romântico, bonitinho esse fato. Mas para vocês entenderem como o rapport é realmente forte. Né? Então, quando você tem conexão com a outra pessoa, você consegue se espelhar naquela coisa, né, do que ela faz, e consegue realmente dividir o seu mundo com o mundo dela ali. Então, comunicação clara é o que ajuda em qualquer tipo de relação, tanto interpessoal quanto interpessoal. E a gente diz isso porque às vezes a gente não é claro conosco, né? Às vezes a gente está falando assim, putz, eu queria tanto um emprego novo, e a gente fica mascarando aquilo, né? E daí quando você tem a clareza, não, eu quero mesmo um emprego novo, eu quero um emprego naquela área, né? Eu tô conhecendo uma pessoa incrível aí que quer ir para a área de saúde aí, e todo mundo sabe que a área de saúde é punk, né? Tipo, tem que tirar 10 no vestibular, estudar 8 horas por dia e blá blá blá. E, só que, tipo assim, a clareza da visão dela é que é o que ela quer. É aquilo, eu quero aquilo. E isso é tão legal, porque é a comunicação dela com ela mesma sendo clara e honesta, né? Tipo, é isso, sabe? Muitas vezes é difícil você conversar com outras pessoas sendo clara e honesta. Muitas vezes por causa de ego, medo, insegurança, falta de confiança no que você vai dizer e no que vai ouvir. Então, claro, você tem que ter tato com as palavras. Você não pode necessariamente chegar e dizer, oh, né?
seu barbudo, aí do outro lado, tá barbudo, hein, Milena? Meu Deus. É filtro no Instagram. Depois que deixaram você ficar de barba, olha, meu amigo, só comprar uma chave. Ai, cara. Então acho que é mais Cara, ou menos isso, Léo. qual, Eu não qual sei que foi a se pergunta do Leonardo? Do Leonardo ali? na visão de vocês, o que hoje interfere e prejudica a relação interpessoal. Ah, tá. A relação interpessoal é uma das habilidades do futuro, aí, né? Quem dominar essa habilidade vai se dar muito bem no mercado de trabalho, porque umas coisas acho que anda fazendo muita falta, né? A falta de empatia, né? Que a gente vê aí. Não sei se a tecnologia seja a única culpada nisso, mas com certeza deu uma alavancada, né, nesse nosso problema de humanidade, não tô falando nem eu, nem ninguém específico, mas a humanidade vem sofrendo, tá? Acho por isso que até surgiu essa opinião, essa pergunta do Leonardo, porque a gente vem perdendo, como você falou, esse contato, né, de um com o outro, e esse contato humano, assim, de entender, porque hoje a gente tem mais contato com a tecnologia do que com o outro ser humano, né? Muita gente hoje trabalha em home office, por exemplo, e fica o dia inteiro na frente do computador, até fala com outras pessoas, mas não pegou na mão, não abraçou, não sentiu, né, não olhou no olho. E nós que estamos aqui numa live, né, não é a mesma coisa que se a gente estivesse aqui numa roda de conversa, tomando uma cerveja, conversando. É diferente, isso não, é insubstituível, né, não tem como. E o que prejudica, que você falou da comunicação, óbvio, a comunicação prejudica muito, e a falta de empatia também, né, isso, de você entender. E quem trabalha com resolução de conflitos, assim, conflito interpessoal, geralmente fala isso, que quando, né, tem duas pessoas que estão brigando, geralmente, sei lá, duas pessoas ali, e uma terceira chega e ouve uma, e ouve outra, né, geralmente um psicólogo, outra coisa, e acaba esclarecendo o que uma pessoa queria, o que outra pessoa queria para outra, é onde os conflitos acabam minando, porque às vezes as pessoas entendem que todo mundo queria a mesma coisa. Isso tem no negócio, por exemplo. Você é claro, você é um líder, você chega para a tua equipe e você consegue falar para todo mundo, ó, tá todo mundo aqui com o mesmo objetivo. O objetivo é esse. Eu faço isso, você faz aquilo, você faz aquilo lá, mas o objetivo final é esse, que nós aqui. O objetivo do dealer é um só. Eu tenho a minha parte, o Kevin tem outra, a Ivone, nossa gestora de redes sociais, tem outra. A gente tem que ser claro que o nosso objetivo é o mesmo, para não ter conflito. Quando não tem clareza nesse sentido, que... Tem outra pergunta ali? Sim. Em relação às redes sociais. Pessoal quiser perguntar também, né? Léo, muito obrigado pela participação. Fiquem à vontade, tá? Em relação às redes sociais, vemos muitas pessoas em uma mesma mesa, em um shopping, por exemplo, às vezes um casal com o celular na mão. Eu acho que ele quis, na verdade, dar mais corroborar o que você estava falando sobre a questão da tecnologia, né? De que hoje a gente conversa muito com, né? Nós temos mais efetividade pelo nosso celular aqui, né? Do que necessariamente com outras pessoas. Então é bem complicado mesmo. Aí não tem como, né? Como é que você vai manter uma relação? São seres humanos, né, cara? Todo mundo aqui é ser humano, precisa da relação. Não entra não tem uma relação, se você vai jantar com a sua esposa e você fica conversando com ela pelo WhatsApp, né? Não tem como, né? Então, eu acho que a tecnologia aí, nesse sentido, tem... E não tem jeito, né? Vou falar rapidinho, tá? A rede social, né? Isso aí, não se lembra se você não falou isso sobre no seu artigo, mas ele tem todos ele atinge a parte do cérebro que a droga atinge, né? Todas as partes que a droga atinge, a rede social é provado que ela também atinge. Então, ela vicia, ela tem, né? Gera dopamina, ela faz tudo isso aí. E se você não... mas é o controle, né? Se você não controla a rede social, você não tem esse controle, né? Se você não é você que usa a rede social, é ela que te usa, é a tecnologia, você se perde, cara. Ela te domina mesmo. E é um descuido, ela vai te... Eu tenho esse problema com rede social, assim, às vezes, Facebook, na hora que eu vejo, cara, eu fiquei, sei lá, muitas horas aqui, eu tô vendo esse feed aqui, não tem nada aqui, eu tô aqui arrastando. Então é você mesmo que tem que ter esse controle. Fala, não. E às vezes botar no modo avião mesmo, desligar, talvez, eu já deletei mais de uma vez o aplicativo do meu celular por um tempo, deletava, não, Facebook, deletava lá, jogava, ficava um tempo offline das redes sociais aí,
pra dar uma desintoxicada pra não perder o rumo, porque senão você é um poço sem fundo, né? É porque, assim, ó, até mesmo no artigo eu trago isso, né? Que, na verdade, é um grupo de pessoas pensando contra você. E qual que é o pensamento? Te manter a maior parte do tempo engajada dentro de um mesmo assunto. É legal, né? A gente estar discutindo rede social numa rede social. É Mas é muito massa. paradoxo. E o que acontece é que essa luta pelo engajamento, né, essa luta para que você esteja ali todo momento conectado, acabou, então, entrando em algumas questões que a gente pode dizer que é antiético, de tanto que é uma discussão hoje em dia sobre a ética das redes sociais, né? Uhum. Que é te manter viciado em pequenos ganhos que você tem. Os jogos fazem isso também, né? Então, quando É, você tá de fase ali, não é novo isso, né? um upgrade, você ganha um poderzinho, você ganha não sei o quê, ali isso te dá um, nossa, olha que legal, quero continuar fazendo. Só que a rede social, ela potencializa isso, tipo, no máximo, assim. Então, o que ela faz? Ela coloca o like, para você ver quantos likes chegou, para você se sentir feliz. Olha a recompensa de eu ter postado uma foto. Muitos likes, muitos comentários, né? Ela coloca ali, então, pop-ups, né, que pipocam na sua tela para dizer que tem algo que você precisa realmente ver nesse momento. Tudo isso desperta o lado da endorfina, desperta, então, substâncias, né, na sua cabeça para que você pense que aquilo você precisa consumir aquilo imediatamente. E às vezes você não precisa, na maioria das vezes, você Não não é, precisa. Mas a gente está é viciado desnecessário. nisso, né? O mundo inteiro está viciado na internet e nas redes sociais. Então, assim, esse é um grande dilema e eu digo para vocês, assistam The Social Dilemma da Netflix, que fala muito sobre isso, é muito legal. Gosto muito daquele filme. E qualquer hora a gente vai falar só sobre redes sociais. E, claro, se vocês quiserem também, acesse o nosso site do Legais.com lá. Tem um artigo que fala sobre redes sociais, que é bem legal também. Eu escrevi com muito amor e carinho e eu tenho o maior orgulho daquele artigo. Eu quase que eu moldurei ele aqui em casa, né? Então, eu acho bem legal. Gente, a gente vai partir para o encerramento, tá? Porque senão depois eu vou ter que 1 hora ainda. editar 5 horas de podcast, não vai ser legal. Tô brincando. Né? Mas, novamente, agradecendo a todo mundo que está aqui. A gente, né, para quem não conhece o Gilercast, né, sempre no fim a gente dá nossas dicas sociais, tá? Dicas sociais não. Culturais. Dicas o quê? Culturais. Dicas culturais, isso, para que estenda, então, o assunto, para que vocês tenham mais pesquisa além só do programa, tá? Liliana, você chegou a ver alguma dica cultural legal? Eu tenho alguns livros aqui, né? Além do Fernão Capelo Gaivota, aí vocês podem não só ler o livro, como também ouvir o podcast que eu fiz lá. Acho que é bem legal, um livro bem instiga muito a gente a ter é possível você não ler ele e não pensar algo diferente na sua cabeça, né? Um livro, como é que se diz, que te desperta isso, né? Tipo, como que eu nunca tinha pensado nisso? Outro livro que é a biografia do Steve Jobs, né? Eu tenho aqui a cabeça do Steve Jobs, mas ele tem várias outras aí. Acho que é bem legal entender como, acho que é um ícone da criatividade, né? De pensar diferente a ele, não tem como fugir disso. E eu acho que é por isso, cara. Eu acho que série aí, eu acho que eu gostaria de indicar aqui o Prison Break, que eu tô maratonando aí, tem um tempo aí que é quarentenado e maratonei eles outros episódios, e eu acho que tem uma parte interessante ali, tirando a parte de que é tudo bandido, mas o bandido, fazer esse adendo, o bandido, ele pensa diferente, né, porque ele tem que pensar diferente, porque o pensamento padrão vai ser o da polícia, né? A polícia vai pensar o que o bandido faria, e o bandido tem que pensar diferente para conseguir fazer algo diferente, então, e ali é uma série muito legal, os caras têm ideias geniais, claro que tem a parte hollywoodiana, né, que você tem que descartar, coisas ali cenário, mas é bem, desperta muito esse pensamento estratégico, eu acho, bem legal. Pensamento de você pensar todo o seu plano e entender, e a hora que o plano dá errado, o que fazer, né? Eles têm muito isso. Tipo, eu já penso ali, a hora que deu errado, mas o que eu vou fazer? Já tem toda essa estratégia, esse plano traçado. Bem legal. E viciante. Eu trouxe aqui dois clássicos, né, de filme mesmo, dois filmes clássicos que ajudam a entender a caixa, os paradigmas, né? O primeiro, que para quem não assistiu, eu recomendo que assista, mas eu acho que a maioria já deve ter assistido, é The Matrix, né? The Matrix. O famoso Matrix. Como que é? Né? O Matrix. Matrix. A Matrix, né? Com o Keanu Reeves, né? No papel do Neo Eu lá. assisti há muito tempo isso ali, velho.
Exato, exato. Eu acho legal de assistir, é um filme que fala bastante sobre, né, você está dentro de um paradigma Uhum. e tal, quebrar o paradigma, blá, 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 lê, lê, lê. Outro filme que eu acho legal de vocês assistirem, que ele também casa com esse negócio de não de rede social, mas com esse negócio de BBB e tal, é o Show do Truman, que é o Jim Carrey, Excelente, sabe? É um filme bem antigaço, eu nunca tinha assistido, assisti esses dias. Eu falei, excelente. cara, como o Jim Carrey é bom ator nesse filme. E é um filme legal, porque o Truman, ele vive num reality show, mas ele não sabe que é um reality show. Todas as outras pessoas em volta são atores, tudo que ele faz é ator, todo mundo assiste aquilo, é televisionado 24 horas por dia. E é muito legal, porque quando ele começa a notar que aquilo, a realidade dele não é realmente uma realidade, e que existe um outro mundo lá fora, é muito legal, assim, porque brinca muito com esse negócio de privacidade, esse negócio da gente tipo, tá criando a gente ser o próprio entretenimento, ó, tô falando Uhum. sobre rede social, fala bastante sobre paradigmas e quebrar a caixa, então todo dia o Truman tem meio que uma rotina, e aí ele começa a notar coisas na rotina dele que não fazem tanto sentido assim, e aí ele começa a pensar, cara, isso é... Ah, a Ivone falou que é maravilhoso, né, Ivone? Eu também acho massa pra caramba esse filme, tá? E eu Excelente, acho cara. que que é um filme muito legal de se assistir. É um filme antiguinho, mas ele é muito, muito bom. Bom, pessoal, é isso, tá? Eu queria agradecer a vocês e dizer muito obrigado a todos vocês que ficaram aqui com a gente, todo mundo que comentou. A gente vai tentar trazer uma live aqui no mês, se bater a nossa agenda, porque a gente ainda trabalha, É, estuda, todas outras coisas e tal. Esse aqui é o início do projeto em questão de live, mas a gente tem os podcasts, acho que eu falei isso umas 300 vezes, mas eu reforço. Tem os sites, né? E também temos o grupo do Telegram, então, onde a gente também faz reflexões lá e tudo, né? Liliana, pode falar. não, a nossa gestora de redes sociais que falou pro pessoal ir marcar a gente no Instagram e acho que enviar aí, não sei, vocês devem saber melhor do que nós, né? Então marque a gente aí, tira um print aí, mano. A gente aí e o Kevin estamos meio manco nessas coisas, tá? Totalmente. Marca, marca a gente aí e conta pra galera aí pra manter esse projeto em dia aí, bem legal, acho que tá crescendo. No começo era uma brincadeira, mas tá crescendo, tá ficando legal, vocês estão achando legal, né? Só estão fazendo por causa de vocês, estão curtindo aí. E marca a gente, comente aí, né, sei lá, por direct, ou entre também no nosso grupo do Telegram, lá que a gente está compartilhando as coisas que a gente vai, os insights que a gente vai tendo diariamente aí. É a forma de você fugir da rede social em uma outra rede social, o Telegram. O Telegram eu acho que você consegue selecionar melhor, né? Ele não é aquele feed infernal do Facebook. Você consegue selecionar o que você quer ali. Ele vai ser uma ótima ferramenta para você ter ótimas ideias. Eu uso muito o Telegram, eu acho que é a melhor rede. Não sei se é uma rede social, o Telegram não é uma rede social, né? Acho que É a é. que eu tenho mais gostado ultimamente. Bom, então é isso, Acho que é isso. pessoal. E obrigado aí, galera. Quem tá aí junto. E até o próximo E podcast. até a próxima. Eu adoro falar essa Valeu. frase no final.